somos da Telebrás, empresa estatal brasileira de telecomunicações, responsável por levar a conectividade internet banda larga via satélite para 100% do território nacional. Eu estou aqui com o diretor comercial Braulio Machado e o diretor técnico operacional Emílio Acostela, que vão explicar melhor como é a atividade da Telebrás nesse ramo. Braulio, para que entenda um contexto global da atuação da Telebrás, quais são as suas ações e metas principais? Bom, Isadora, como você mesmo disse, a Telebrás é uma empresa de telecomunicações, é uma estatal vinculada ao Ministério das Comunicações e com capital aberto. Quer dizer que nós temos ações na Bolsa, cuja missão, eu vou ler a missão, é conectar o Brasil com soluções de telecomunicações para segurança e desenvolvimento nacional, democratizando o acesso à informação. Então, um dos principais objetivos nossos é ser o principal instrumento de implementação de políticas públicas de telecomunicações. Então, a Telebrás, ela desenvolve ações no sentido de levar conectividade onde ela não é adequadamente oferecida, onde ela não é tão atrativa em termos econômicos. Então, temos uma atuação grande no apoio a pequenos provedores, no apoio da região norte e centro-oeste, levando conectividade satelital. Temos um programa muito importante, que é o Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão, em que nós somos a empresa prestadora do serviço para o Ministério das Comunicações. De uma forma resumida, a Telebrás leva a conectividade aos locais mais remotos, de mais difícil acesso do país. Certo. E no aspecto das comunicações por satélite, tomando como caso de uso o programa Wi-Fi na praça, quais as responsabilidades da Telebrás perante os outros parceiros, a exemplo do Ministério das Comunicações e da Viasat? Há planos de expandir o programa Wi-Fi na praça para chegar em localidades da Amazônia? Bom, vamos por partes. Primeiro, ainda não existe um programa Wi-Fi na praça. O que foi feito recentemente em Ipanguaçu, na comunidade de Angélica, foi uma prova de conceito, empregando um ponto do GESAC, Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão, para se ter uma ideia de como será o perfil de exploração dessa conectividade. Então, foi instalado um ponto com velocidade de 20/2, 20 MB de descida de sinal, 2 MB de subida de sinal para o satélite, e com um roteador Wi-Fi e com acesso aberto à população, para se ver o impacto disso naquela população e como seria o uso desse acesso satelital. O impacto foi muito bom, a mídia apresentou todo o interesse da população e, com isso, nós estamos fazendo um teste do conceito desse novo produto que será o Wi-Fi na praça. Foi feito numa cidade do Nordeste por escolha do Minicom para se fazer uma experimentação. Uma vez experimentado e estabelecido parâmetros mínimos de uso dessa conectividade, vai se partir para realmente fazer um Wi-Fi na praça a nível nacional. A intenção do Ministério das Comunicações é empregar ainda pontos disponíveis no contrato atual do GESAC, da ordem de um pouco mais de 1.000 pontos, para implementar o Wi-Fi na praça e para depois celebrar um contrato de âmbito nacional para expandir esse acesso a todo o território nacional. A ideia desse projeto é levar esse tipo de acesso a comunidades remotas, que não têm acesso à internet. Quem teve a oportunidade de ver nas mídias sociais aí o impacto, ficou muito conhecido a imagem de 3 meninas na praça, com o celular ali acessando redes sociais e outras coisas. É um tipo de serviço muito apreciado e muito demandado pelas populações mais remotas. Quanto aos parceiros, Minicom é o Ministério das Comunicações, é o nosso Ministério de Vinculação. Prestamos serviço para o Ministério das Comunicações. A Viasat é uma empresa privada americana que é parceira da Telebrás na exploração do satélite geoestacionário de defesa brasileiro. Então, a Viasat está conosco em vários trabalhos e serviços que nós oferecemos de exploração ao satélite. E a ideia do Wi-Fi na praça é atender todo o território nacional, em especial a região norte
e a região centro-oeste. A região norte, principalmente, vários locais da região norte, no futuro próximo e no futuro a médio prazo, é a única maneira de se prover conectividade por satélite. E acredito até que seja, no futuro mais longínquo, o único meio por conta da economicidade. O satélite dá uma conectividade de boa qualidade e rápida implementação, e tendo em vista as características do satélite atual, os problemas de mau tempo e chuva são bastante amenizados. Então, essa é a ideia aí do Wi-Fi na praça. Perfeito. E, Emílio, uma das ações da Telebrás em comunicações por satélite importantes para a Amazônia são as soluções transportáveis, utilizadas, como, por exemplo, na parceria com o CESIPAN, né, o Centro Gestor e Operacional do Sistema Proteção da Amazônia, com 20 megabits de download e 2 megabits de upload. Qual a visão da Telebrás quanto à possibilidade futura de uma popularização dessas soluções transportáveis? Elas poderiam, no futuro, sofrer uma redução de custos e serem usadas nas embarcações da Amazônia para, por exemplo, diminuir acidentes com os barcos usando sistemas baseados em geolocalização ou dar maior segurança às embarcações em regiões sem serviços de comunicações, conectividade via celular, como, por exemplo, no Estreito de Breves, onde há muita pirataria fluvial? De fato, nós começamos já a fornecer os 32 terminais transportáveis satelitais para o CENSIPAN. Mas para se responder com clareza a essa pergunta, é interessante inicialmente mencionar quais são os produtos e serviços do portfólio da Telebrás no segmento satelital. O primeiro deles é o acesso à internet de pontos fixos. Neste caso, instala-se uma antena parabólica que pode ter 75 centímetros, 1,20 m ou 1,80 m de diâmetro, acoplada a uma base fixada em um local permanente. Esse local pode ser uma parede, pode ser um telhado, pode ser no meio de um terreno. Dessa forma, a comunicação com o satélite ocorrerá sempre no mesmo ponto do terreno e através do mesmo feixe. A segunda linha de serviço ou produto é a dos terminais transportáveis, mencionados na pergunta. Neste caso, o equipamento terminal é transportado em um cage, uma maleta, e a antena de 75 centímetros, apenas nesse caso, é montada sobre um tripé colocado sobre o solo e apontada para o satélite. Durante o seu uso, a antena permanece estática. Portanto, esse produto não se aplica a veículos em deslocamento. Após o seu emprego, a antena é desmontada, guardada na maleta e transportada para outro ponto, que pode, inclusive, corresponder a um outro feixe. A terceira linha de produtos é a dos terminais móveis. Esse tipo de produto encontra-se atualmente em teste, juntamente com um parceiro internacional, que será o fornecedor dos terminais. E a nossa expectativa é a de disponibilizarmos o produto a partir de 2021. Esses terminais são pequenas caixas, com dimensões da ordem de 30 por 20 centímetros e 10 centímetros de altura, que são instaladas nas superfícies superiores de veículos terrestres, carros, caminhões, locomotivas, ou ainda mesmo de embarcações ou até mesmo de drones. Trabalham com pequenas antenas planas, do tipo Phased Array, montadas em placas instaladas no interior do próprio terminal. O produto atualmente em teste permite comunicação de voz por VoIP, funciona, portanto, como um sat-phone, e de dados a baixas taxas. E aí se aplicam tipicamente a IoT, Internet das Coisas, e a geolocalização. É, portanto, este sim o produto ideal para aplicações como controle de frotas, monitoramento de embarcações, agronegócio, segurança de pessoas em áreas remotas, além da comunicação de voz terrestre, marítima e fluvial. E, logicamente, em áreas sem serviços de telefonia móvel. São soluções mais baratas e que poderão ser muito úteis para as necessidades típicas da nossa região amazônica. Ok. Braulio, voltando a falar sobre o programa GESAC, quais seriam as principais características do programa?
usando o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, né, o SGDC, para as escolas no interior da Amazônia. Já a gente ouviu dizer que já há em torno de 12 mil pontos de conexão GESAC no Brasil, entre escolas, unidades básicas de saúde, telecentros, postos de fronteira, unidades de segurança pública e aldeias indígenas. E o contrato prevê 15 mil pontos. Quantas escolas já são atendidas no Brasil? Ou mesmo, qual é esse quantitativo na Amazônia? E quantas ainda serão atendidas, dada a capacidade do satélite? Bom, o GESAC, Governo Eletrônico Serviço de Atendimento Cidadão, é o programa mais longevo e eu acredito de maior efetividade na universalização do acesso à internet. Esse programa iniciou-se por volta do ano 2002 e permanece até hoje levando conectividade a todas as localidades remotas e de mais difícil acesso no país. Atualmente, nós temos da ordem de 12.500 pontos instalados. Desses pontos, 76% são escolas. O GESAC atende escola, unidade de saúde, unidade de assistência social, delegacia e postos de fronteira, comunidades quilombolas e indígenas, atende cooperativas de agricultura familiar, telecentros e associações também de cooperativa de qualquer tipo, agrícola ou de outro tipo. Hoje nós já temos mais de 9 mil escolas atendidas. Então o GESAC ele tem uma grande abrangência em todo o território nacional. E ele é um programa bastante interessante para a região norte e centro-oeste, que são locais de difícil acesso para redes terrestres. Consegue-se com o acesso satelital, que é feito por uma antena uma antena de um diâmetro de 75 centímetros, uma antena pequena com um modem e, eventualmente, as localidades colocam um roteador Wi-Fi e, com isso, você tem um acesso de muito boa qualidade, rápido e de baixo custo para localidades bastante remotas. Então, a ideia ainda existe aí da ordem de talvez 2 mil pontos disponíveis, 12.500 estão instalados, mas existe uma quantidade de pontos já demandados que estão em processo de instalação. Então, realmente, disponível no contrato atual, dentro daqueles 15 mil que foram citados, temos aí da ordem de 2 mil pontos que provavelmente serão consumidos na implementação do Wi-Fi na praça. O GESAC ele tem 3 tipos de acesso satelital, com uma velocidade de descida do sinal e uma velocidade de subida. Então, tem 10/1, 10 megabits por segundo para descida, 1 para subida, 15/1 e 20/2. Então, são velocidades bastante interessantes que atendem a escolas e pequenas comunidades. Nós temos uma demanda aí, recente para atender em torno de 1.840 unidades de saúde da região norte e centro-oeste, e há também uma demanda em torno de 250 pontos para atender aldeias indígenas visando a saúde indígena. Então, o contrato GESAC, o atual contrato GESAC, ele está se aproximando do fim, não de vigência, mas da exaustão dos pontos disponíveis, e provavelmente partiremos para um novo contrato GESAC, continuando com o serviço que já existe e prosseguindo nos demais pontos. Na região norte, por exemplo, Amazonas tem em torno, se não me engano, 61 municípios. São 61 pontos de fácil atendimento via GESAC, com um atendimento muito rápido e bastante efetivo. Como é que funciona isso? O interessado, normalmente, tem o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, políticos que representam aquela região, aportam recursos no Ministério das Comunicações e a Telebrás, como executora do programa, empresa contratada para executar o programa, recebe uma ordem de serviço e providencia a instalação. Nos locais de acesso terrestre, nós conseguimos instalar mais de 1.000 pontos por mês. Obviamente que região norte e parte da centro-oeste com acesso mais difícil, a região norte com muitos locais com acesso apenas fluvial, esse tempo é um pouco mais dilatado, mas conseguimos instalar com muita rapidez. Então, o programa GESAC é um programa bastante interessante, muito efetivo
e que permite fazer-se realmente a universalização do acesso à internet. Ok. Saindo um pouco da atuação, não desvinculando, mas saindo um pouco da atuação satelital e entrando na atuação de fibra ótica, né, das redes de fibra ótica. Emílio, quais são os planos da Telebrás em termos da expansão dessa rede de fibra, em especial quanto à Amazônia? Há diferença na política para a região quanto maior ou menor o uso das soluções por satélite ou fibra ótica, quando comparada a outras regiões do Brasil? Bem, inicialmente cabe destacar, mais uma vez, que a Telebrás ela se identifica como um instrumento fundamental à disposição do governo federal para a implementação das políticas públicas de inclusão digital no nosso país. Então, nesse sentido, é óbvio que está entre suas diretrizes o atendimento prioritário à região amazônica. É evidente que as condições fisiográficas da região amazônica influenciam decisivamente nos meios de comunicação empregados. Assim, a relevância do meio satelital na Amazônia é maior do que em qualquer outra região do país. O nosso satélite cobre 100% de toda a região amazônica, com internet banda larga, em banda KA, ao contrário dos nossos concorrentes. A universalização da banda larga no Brasil, assim como no mundo, passa necessariamente pelo emprego do satélite, e na Amazônia mais ainda. A Telebrás possui atualmente 3.461 circuitos satelitais instalados na região amazônica. Todavia, nós temos também uma infraestrutura terrestre considerável na região, e eu vou lhes passar alguns dados acerca dessa infraestrutura terrestre. Dos 28.880 quilômetros de nossa rede nacional de fibra ótica, 8.368 quilômetros estão na região norte, da ordem de 29%. O nosso backbone de fibras óticas está atualmente sendo ampliado em 3.611 quilômetros. Parte está em fase de projeto, parte já em implementação, sendo 146 quilômetros na região norte, em linhas da Eletronorte. Das 365 estações de telecomunicações distribuídas pelo território nacional, 67 estão na Amazônia. A nossa rede IP, a rede IP da Telebrás, é composta de 98 roteadores de grande porte, roteadores Cisco, sendo que 7 estão na região norte, 2 em Manaus, 4 em Belém e 1 em Porto Velho. A Telebrás possui redes metropolitanas em 28 municípios do país, sendo 12 na região norte, em Manaus, Belém, Macapá, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco, Anori, Capiranga, Coari, Iranduba, Manacapuru e Codajás. E, atualmente, as redes metropolitanas das 6 capitais da região norte, mencionadas, estão sendo expandidas, bem como está sendo implantada uma nova rede, a rede metropolitana de Palmas, capital do estado de Tocantins. E os trabalhos esses trabalhos de implementação de redes metropolitanas na região norte deverão estar concluídos até o final deste ano. Por fim, dos 504 municípios brasileiros atendidos diretamente pela Telebrás com sua rede de fibras óticas, 54 estão localizados na região norte. A Telebrás ainda atende 567 municípios brasileiros de forma indireta, pela contratação de circuitos de última milha de outros fornecedores, de outras operadoras. E desses 567 municípios, 85 estão situados na região norte. Mas nós não estamos preocupados apenas em expandir territorialmente a nossa rede e o nosso serviço, mas também em manter ou melhorar a sua qualidade. Para tanto, estamos atualmente implementando um vasto projeto de modernização de nossos roteadores de grande porte e de revitalização da infraestrutura, abrangendo a renovação de bancos de baterias, instalação de geradores, de unidades retificadoras, de novos contêineres e gabinetes. Além disso, estamos levando adiante, em conjunto com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, um projeto de capacitação em transmissão ótica das principais rotas do nosso backbone DWDM, nosso backbone ótico.
Esse projeto disponibilizará 40 canais de 100 gigabits por segundo, totalizando 4 terabits por segundo por rota capacitada. De 14 trechos em todo o Brasil, 4 estão localizados na região norte, e um quinto trecho conecta essa região a Brasília. E o projeto iniciou-se justamente pelas rotas da região norte, pela prioridade atribuída a essa região. E os 2 primeiros já foram entregues. São eles Belém-Macapá e Manaus-Macapá. Os próximos a serem entregues são Palmas, Belém, Cuiabá, Porto Velho e Palmas, Brasília. Ou seja, a Telebrás está em condições de prover conectividade para qualquer local de nossa região amazônica, por mais remoto que seja. Certo. E entrando no futuro, né, que são as tecnologias 5G, a Telebrás ela faz planos de uso dessas tecnologias? Ela planeja operar no mercado de redes privativas 5G? Bem, a Telebrás ela constituiu um grupo de trabalho para estudar qual é o espaço que existe para a atuação da companhia no âmbito do 5G, observadas as premissas decorrentes da sua missão institucional, do seu posicionamento estratégico e do seu plano de negócios. De antemão, a primeira premissa a ser observada é de que a Telebrás não é uma operadora de telefonia móvel, mas sim uma provedora de serviços de comunicação multimídia por meio de infraestrutura baseada em redes de fibra ótica e em comunicações satelitais. Por outro lado, a legislação que regula a atuação da Telebrás, como, por exemplo, o Decreto 9.612 de 2018, veda que a empresa preste serviço diretamente ao usuário final, a não ser em alguns casos de exceção. Simplificadamente, nós podemos prestar serviços a órgãos e entidades governamentais e a provedores de serviços de internet. Assim, a primeira parte da resposta é não. A Telebrás não faz planos para prestar serviços de conectividade 5G diretamente aos seus usuários. Mas o mundo do 5G é muito amplo e nós entendemos que existem alguns nichos de atuação que se encaixam perfeitamente na missão da Telebrás. Sem esgotar as possibilidades, já foram identificadas pelo menos 2 áreas de atuação da Telebrás. Primeiro, como disponibilizadora de um backbone de fibra ótica agnóstico para toda e qualquer operadora de 5G, que poderia ser empregado por qualquer operadora de 5G. Esse backbone proveria conectividade das células 5G entre si ou com os pontos de troca de tráfego da internet. A Anatel, na verdade, vem estudando esse modelo, nós temos conversado com a Anatel e nós entendemos que a Telebrás propiciaria segurança e confiabilidade à sua implementação. O outro nicho de atuação que identificamos envolve o nosso satélite. Segundo alguns especialistas, os operadores de satélites vão ter um papel importante no 5G. Em alguns casos, serão parceiros, em outros, competidores dos outros players. O fundamental é que os satélites estão aptos a prover serviço onde não é rentável para se construir sistemas terrestres. Então, somente os satélites podem oferecer a verdadeira ubiquidade, universalização em cobertura e alcançar as partes do planeta que são mal atendidas ou não são sequer atendidas. Nessa linha, entendemos que podemos atuar como canal satelital de transmissão de conteúdo de borda para os caches locais. As aplicações críticas em latência exigirão que boa parte dos conteúdos estejam armazenados nas bordas, mais próxima dos usuários. Esses conteúdos devem ser periodicamente atualizados. E em algumas situações, como em regiões pouco servidas por redes de fibra óticas, o satélite é um canal disponível e viável para essas atualizações. Uma terceira alternativa seria o emprego do satélite como backhaul, mas entendemos que essa será relativamente restrita por questões de latência, pelo menos para aquelas aplicações que são críticas em latência. Agora, como observação final, cabe relembrar que o satélite pode ser um aliado do 5G, mas é também um concorrente, na medida que ele é o maior candidato a prover conectividade sem fio ou sem cabo, onde a telefonia móvel não chega, nas chamadas brechas digitais.
Certo. Voltando à fibra ótica, Braulio, a Telebrás tem articulação ou planos similares do programa Amazônia Integrada Sustentável, o antigo projeto Amazônia Conectada, que envolva o lançamento de fibra ótica através dos rios da Amazônia? Muito bem. O programa Amazônia Integrada Sustentável, antigo Amazônia Conectada, é um programa que nós entendemos de longa maturação. Por que isso? Conhece-se pouco da dinâmica dos rios da região amazônica e alguns deles são rios novos, são rios que estão encontrando o seu curso. Exemplo, o Rio Solimões é um rio que transporta uma quantidade grande de sedimentos, é um rio que muda o seu curso a cada regime de chuvas e cujo comportamento de suas águas é pouco conhecido. Então, quando se fala em lançar cabo submarino, conhece-se com muito detalhe o comportamento de correntes, temperatura, trações, esforços que esses cabos são submetidos. Quando se fala em lançamento de cabos de fibra ótica ao longo dos rios da Amazônia, cada rio é um sistema específico, com comportamento específico, e vai demandar um tempo grande de experimentação para se conhecer a dinâmica e quais as características físicas do cabo que se será usado. Além disso, como a região é muito dispersa e há interferências diversas, há o problema de vandalismo, quando se rompe a fibra, imaginando que seja fibra que é fio de cobre ou coisa parecida. Há a influência também de pirataria, que rompe a fibra por intenções diversas. Então, o programa de lançamento de fibras óticas ao longo da calha dos rios da região amazônica é um programa interessante, a ideia é interessante, mas de difícil implementação e que vai demandar muitos anos para a sua consolidação. Fazendo uma conta muito ligeira, em torno de 30 milhões que foram usados inicialmente na Amazônia Conectada permitiriam da ordem de 3.000 conexões satelitais, que seriam implementadas em 3, 4 meses e atenderiam essas comunidades por mais de um ano. Então, nós temos hoje um satélite geoestacionário com um horizonte de 15 anos de vida útil pela frente e esse satélite, no que eu entendo, deve ser explorado para prover inicialmente a conectividade para esses locais. E à medida que a fibra ótica, com muito esforço e pesquisa, for avançando e se chegando a uma solução estável dessa fibra, aí sim o satélite vai sendo usado ou como um backup ou desativado, se for o caso. Mas lembro que a conexão por fibra ainda demandará muito tempo para que ela fique efetiva. E causa-se uma grande frustração, porque quando se leva a conectividade por fibra, instala, começa a usar, é uma comunicação de muito boa qualidade. Ela é rompida. O tempo de reparo, principalmente nos rios da Amazônia, é longo, é difícil, demanda muito tempo e demanda muito recurso financeiro para que seja feita a restauração da fibra. Então, todo esse processo, esse mecanismo, apesar de ser uma ideia boa e interessante, ela vai levar muito tempo para ser consolidada. E, enquanto isso, está disponível, pronto, num custo muito mais baixo e rápido, a conexão satelital. Então, respondendo de forma objetiva, não temos, por enquanto, nenhum plano de trabalhar junto ou de lançar fibras na região amazônica. Ok. E, Emílio, a legislação de telefonia celular no Brasil, ela não inclui as regiões rurais longe da sede dos municípios como parte da responsabilidade das operadoras. Na visão da Telebrás, quais são as principais dificuldades e eventuais soluções para se levar serviços de conectividade a essas regiões? Bem, inicialmente as dificuldades elas são bem conhecidas, né? Nós podemos destacar o custo elevado de implantação e de manutenção das redes terrestres, sejam de backbone ou de backhaul, sejam fibra ótica, sejam de micro-ondas.
e, além disso, os longos prazos de instalação e o baixo retorno do investimento em decorrência da baixa concentração geográfica dos usuários. Dessa forma, a solução mais competitiva é, obviamente, o emprego da comunicação satelital de banda larga, seja como prestação direta de serviço ao usuário final, seja como backhaul para as redes locais que empreguem outras tecnologias, como, por exemplo, redes móveis, redes celulares, eventualmente instaladas nessas áreas remotas. Inclusive, é um tema que foi tratado, né, na renovação do nosso Marco Nacional de Telecomunicações, recentemente. E para tal, a banda Ka, que é a banda empregada pelo nosso satélite, é sem dúvida alguma mais adequada, por se tratar de uma tecnologia mais recente e empregar uma faixa do espectro que propicia taxas mais elevadas. E nesse ponto não há como deixar de mencionar que a Telebrás dispõe do único satélite com cobertura do Brasil em banda Ka, que disponibiliza conexão satelital de banda larga em todo o território nacional, incluindo a nossa Amazônia Verde, bem como a Amazônia Azul. Ok. E para finalizar, Braulio, há algum plano ou interesse da Telebrás em projetos pilotos de rede comunitárias? Na maioria dos projetos de inclusão digital financiados pelo governo federal, estadual, municipal no Brasil, todos os custos, CAPEX e OPEX, são de total responsabilidade do governo. Se no modelo proposto pelo projeto CELCOM da Universidade Federal do Pará, que está organizando esse webinário, o governo se responsabiliza pelo backhaul e backbone e a comunidade pela rede de acesso. Tal modelo se encaixaria na área de atuação da Telebrás? Muito bem. Como eu disse no início da entrevista, nosso objetivo é levar conectividade onde ela não é ofertada ou ela não é economicamente atrativa para as operadoras. Então, nós queremos universalizar o acesso à internet e queremos ser o principal instrumento de implementação de políticas públicas de acesso. Então, qualquer iniciativa no sentido de promover esse acesso, principalmente nas comunidades mais remotas, é do interesse da Telebrás e é possível montar-se um plano ou procurar-se atender. Na maioria dos locais em que, por exemplo, o GESAC, como foi falado, todo o investimento é de governo, é uma prestação de serviço, periodicamente tem que se aportar recursos para se manter esse acesso. De outra forma, se tivéssemos em alguns locais em que a Telebrás chegasse com a conectividade e alguém explorasse essa conectividade para a comunidade, distribuísse esse acesso e pagasse por ele, por intermédio do valor auferido com a conectividade, ou seja, criasse um arranjo produtivo em cada local desse que pudesse, mesmo que parcialmente, custear principalmente a parte de custeio, realmente, sendo um pouco de pleonasmo, hein? Mas isso seria muito interessante para a Telebrás, porque nós poderíamos levar a conectividade, entregar essa conectividade na comunidade, o governo aportaria, por intermédio do Minicom, o investimento inicial, parte do custeio inicial, e a partir de um certo momento, a própria comunidade poderia fazer o custeio da sua conectividade por intermédio da atividade econômica que ela começa a desenvolver através de oferta de produtos, turismo e outras coisas mais que podem ser obtidas com a internet. Então, esse tipo de ação, eu acho que é uma iniciativa muito boa, é de interesse da Telebrás e teria que se fazer, eu imagino, acertar com o Ministério das Comunicações a forma melhor de se implementar isso. E a Telebrás está pronta para, uma vez havida a decisão, aportar e levar conectividade. Principalmente, falando aí do caso do Pará, daquelas comunidades mais remotas, que a gente consegue colocar um acesso satélite muito rápido e que, se houver o interesse da comunidade em explorar isso economicamente e, no futuro, retornar com recursos para custear a conectividade, é a solução ideal. Ou seja, leva-se a conectividade a quem não tem,
a internet ela abre uma janela para o mundo, aquela comunidade começa a ter acesso a novos serviços e a novas oportunidades de negócio, de conhecimento, de educação, começa a gerar valor com isso e começa a pagar pela conectividade. E gera-se um ciclo virtuoso de promoção de acesso e de desenvolvimento de cada uma dessas regiões. Então, de forma efetiva, esse tipo de iniciativa é do interesse da empresa e a empresa pode, eventualmente, dependendo do plano, contribuir com essa iniciativa. Ok, eu gostaria de agradecer a participação do diretor comercial da Telebrás, Braulio Machado, e do diretor técnico operacional, Emílio Acostella. E, em nome da Telebrás, a gente agradece à Universidade Federal do Pará pela oportunidade de participar desse webinário de conectividade em 5G na Amazônia e estamos aí para futuros contatos. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Bom evento a todos.